Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. João, capítulo 18, versículo 10, versículo 11, que diz o texto sagrado desta maneira: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém? Bom, precisa que nós comecemos fazendo a ambientação destes dois versículos para entendermos aonde Deus quer nos conduzir nessa noite. Precisa que você lembre que esta é a famosa noite em que Jesus foi traído. Lembra que Paulo, quando escreve aos Coríntios, do capítulo 11, 28, ele diz: na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Então essa não era uma noite qualquer, porque era uma noite de duplo sentimento. Há algumas horas atrás, Jesus havia ceado, havia comido, havia bebido, se alegrado com os seus discípulos. E naturalmente os seus discípulos estavam felizes porque, além de eles terem comido com o mestre, ter feito o cerimonial judaico da ceia completo, agora Jesus também está dando-lhes uma promessa, a promessa de que a próxima ceia seria no reino do Pai. E aí, claro que eles estão pensando, bom, hoje a gente come manjares da terra, quem sabe amanhã, mas se não amanhã, no próximo mês, na próxima ceia, vamos estar comendo os manjares do céu. E tem uma alegria no coração dos discípulos, e eles não estão percebendo o que está envolvendo Jesus, aquilo que é mais profundo, o sentimento espiritual mais sério. E Jesus diz para eles: acabou a ceia, vamos cantar um hino e vamos para o momento da oração. Naturalmente, essa é uma coisa contrária, né? Comeram, beberam, vão para onde? Vão para a cama dormir. Eles não tinham Netflix, não tinham nada dessas coisas que nós temos hoje, então não tinha luz elétrica, apagou o lampião, barriga cheia, vamos dormir. Mas Jesus faz um convite diferente para eles. Ele diz: vamos para o jardim orar. Jesus sabia o que estava ali esperando, portanto, ele vai preparado para isso. E é nesse momento que o ambiente começa a ficar tenso, porque ao olharem para determinado ponto do jardim, está vindo Judas, os discípulos ou os servos do sumo sacerdote, soldados romanos, e na cúpula mais próxima de Jesus havia um entendimento. Ei, se Judas está vindo com eles, é problema, porque Jesus botou um bocado de pão na boca de Judas, Judas não ficou lá na hora do brinde, tem um negócio errado aqui. E aí que o texto vai revelar para nós que o Pedro captou no ar o que estava acontecendo, sacou da espada e, como disse o pregador de domingo à noite, mirou no meio do cocoruto do mal. Mirou no meio da cabeça para garantir que ia fazer trabalho completo. Quando ele faz isso,
parece que há uma desviada, aquela ginga do pugilista, né? O Malco dá uma tiradinha assim e zap, cai sua orelha fora. E é nesse momento que Jesus, então, pelo texto que nós conhecemos, lembra-os que apesar da atitude corajosa de Pedro, a sua atitude estava desalinhada com os ditames celestiais, ou seja, não estava alinhado com o coração de Jesus. Enquanto Pedro está tentando lutar com armas humanas, Jesus está curando a orelha de Malco e mostrando que as armas espirituais são mais importantes para o reino de Deus. É bom lembrar que, apesar de que Pedro foi o único que de fato lutou fisicamente por Jesus, né? Esse texto ele deixa isso bem claro para nós, mas os outros discípulos tinham a intenção de lutar por Jesus também. Tanto que uma olhada em Lucas 22 e 49, o texto vai dizer: os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Ou seja, é hora de pegar a espada e sair para a guerra? Jesus diz: não, deixa assim, tá tudo certo. Mas eles estavam ali dispostos a lutar também. O próprio Tomé, quando você lembra aquele momento lá da morte do amigo de Jesus, de Lázaro, o Tomé, o que ele diz? Vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, ele estava se referindo ao momento que foi avisado que Lázaro tinha morrido, e aí Jesus disse: é bom, ele está dormindo, está tudo certo, eu vou acordar ele. Aí Tomé diz: não, vamos morrer nós também. Então, havia o sentimento de fazer algo, de tomar uma postura, uma decisão, mas Jesus vem para nos ensinar que nós devemos fazer uma escolha, ou espada ou coração. O chamado de Jesus muitas vezes nos leva a esse conflito. Precisamos tomar uma decisão, ou espada ou coração. O que nós vamos usar de fato? E você vai entender essa fala, primeiro pensando que o Malco, quem é o Malco? Você já se perguntou? E aí eu fui pesquisar, o Malco nada mais era do que um escravo, um servo, podia ser provavelmente até um judeu mesmo, um servo que trabalhava para Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, algo parecido com o presidente da República, nosso modelo aqui hoje. Então era pessoa de interesse maior para a aplicação das leis. E ele governou entre 18 e 36, ou seja, exatamente no período em que Jesus teve a sua atuação maior. Inclusive, foi ele que determinou o julgamento de Jesus e depois a sua morte. Caifás era genro de Anás, que havia sido sumo sacerdote até então. Mas isso aqui é só para a gente entender um pouquinho da história. Eu quero que você pense o seguinte: que lições espirituais eu posso tirar desse texto para a minha vida melhorar diante de Deus amanhã? Então, a primeira lição espiritual que eu preciso destacar com você é o nosso impulso, o impulso humano, aquilo que nos define diante do medo. Você concorda comigo que Pedro agiu pela emoção? Você vai concordar com isso. E muitas vezes nós também reagimos pela emoção. E são as pressões da vida que nos levam a reagir com espada. E que espada é essa, pastor, que nós usamos nas nossas vidas? Palavras duras. Principalmente, eu não sei se você já percebeu, mas vou falar primeiro com os homens, depois eu falo com as mulheres, né? Falar com os homens primeiro. Você já viu que nós somos tão subservientes às autoridades de trânsito? O policial te parou, você faz o quê? Sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. Você não tem coragem de se exasperar com o policial, porque você sabe que com uma canetada você volta a pé para casa,
ou se bobear nem para casa volta, né? Vai para casa de Camburão, né? Vai para outra casa lá na colônia penal. Então você, se senhor, não senhor. O chefe vem, lhe massacra, lhe paga um salário de fome, lhe exige produção dobrada, desconta em você as frustrações da sua gerência, às vezes até mal feita, ou das pressões que ele sofre pelo governo, enfim. Aí o chefe vem e bate em você. E você faz o quê? Sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, não, senhor. Aí vem o vizinho, quando você está chegando em casa, e ele fala um bocado de bobagem, e você pensa, se eu arrumar briga com esse vizinho aí é meio metido, a espadachim é capaz de puxar uma faca para mim, eu vou me incomodar. Aí você, tá, sim, senhor, não, senhor. E quando você chega dentro do ambiente da casa, com aquela que é sua metade, o osso do osso, carne da carne, varoa porque foi tomada do varão, aquela que você declarou o seu grande amor, que você fez juras de amor, fez promessas de amor, foi diante de um altar e prometeu muita coisa, aquela que é abaixo de você no sentido de que você é o que deve protegê-la e você usa palavras duras, palavras que machucam, e essas palavras elas vêm como atitudes precipitadas, como julgamentos impensados, e você machuca quem estava te esperando com amor. Você já viu que isso, se você não tomar cuidado, isso acontece na sua vida também? Então, nós condenamos, o Pedro foi rápido para puxar uma espada e cortar uma orelha. E quantos corações que nós cortamos? Se não tomarmos o cuidado. Vira a página aí, pensa, esposas, mulheres. Quantas vezes o seu marido lutou com uma selva inteira, não com um leão, mas com uma selva inteira, para poder trazer um pouquinho para dentro de casa, lhe dar um pouquinho de felicidade. Ele traz nos seus ombros o fardo de um jugo pesadíssimo. Eu falei aqui um outro dia, eu li a reportagem de uma mulher que se vestiu, se transfigurou de homem. Ela era uma repórter para trabalhar durante alguns meses numa fábrica como um homem, ter as cobranças de um homem, as responsabilidades de um homem, para provar que os homens eram mole. E depois de alguns meses trabalhando e recebendo as ordens como um homem e tendo que fazer todas as tarefas como um homem, enfim, a história diz que ela escreveu a sua reportagem e disse: os homens, eles não merecem o peso que sofrem calado para poder levar a sua família, a sua casa, um pouco de paz, um pouco de alegria, um pouco de sustento. E essa mulher sofreu tanto a pressão psicológica, porque ela não estava preparada como mulher para sofrer o que os homens passavam, que ela veio a suicidar-se. Então, o seu marido, minha querida irmã, ele lutou com uma selva inteira para chegar em casa e encontrar um ninho quente, um colo quente, um afago, um abraço, um carinho. Homem também sangra, homem também chora, homem também sofre. Então, cuidado com as palavras duras, cuidado com as atitudes precipitadas. Os nossos filhos, nós queremos cobrar dos nossos filhos, às vezes, um padrão de procedimento que nem nós mesmos conseguimos viver, na verdade. Queremos cobrar uma santidade que lá no fundo, é só uma aparência de santidade que nós temos. Nós não somos aquilo tudo que cobramos. Então, cuidado com esses julgamentos impensados. Eu, às vezes, ouço com tristeza alguns pregadores dizendo: esta geração está perdida. Não, esta geração não está perdida. Existem salvos e existem perdidos em todas as gerações. Esta geração tem homens e mulheres que estão sendo preparados, forjados nas mãos de Deus para serem usados no futuro de uma forma espetacular, cada um dentro da sua cultura, do seu tempo, da sua época. Mas louve a Deus, porque aleluia,
Talvez lá no passado alguém tenha dito de você e de mim, essa geração está perdida, mas nós estamos aqui, Deus tem nos usado e tem nos dado da sua graça. Então não julgue impensadamente. Deus sempre terá 7.000 fiéis que não beijaram e não dobraram os joelhos perante Baal. Aleluia. Então, na verdade, o impulso humano diante do medo faz nós tomarmos decisões equivocadas. O medo é uma coisa muito terrível, irmãos. Eu me lembro quando nós casamos, logo 2 meses depois, o meu sogro faleceu e nós morávamos na casa deles e a minha sogra ela evaporava, deixava nós sozinhos em casa. E no meio da noite batia um medo na minha esposa, um negócio complicado, e ela se agarrava em mim e começava a chorar, e um medo terrível, uma coisa infernal, e ao ponto que ela me deixava com medo também. Daqui umas horas, lá era meia-noite, 1h da manhã, estava nós dois de pijama, travesseiro e cobertor embaixo do braço, atravessando a Coab, lá onde nós morávamos, umas 5 quadras para frente, atravessando para ir dormir lá na casa da minha mãe. Aí nós abríamos, eu tinha as chaves todas da casa, abria, entrava lá no quarto dos meus irmãos, deitava no chão, dormia lá, acordava, nós estávamos tudo lá deitado. E foram meses assim, meses. E o medo o medo ele se transfigura, ele toma forma. E um dia nós estávamos num culto avivado, abençoado, Deus operando, com uma equipe que havia vindo nos visitar lá de Jaraguá do Sul, e uma irmã olhou para ela e disse, eu tenho que orar na tua casa, Deus me manda expulsar, porque há um espírito demoníaco infundindo medo em vocês. Nós éramos novos convertidos, de meses de fé, e ela entrou naquela casa marchando e orando, expulsando, meu irmão, e foi uma paz, nunca mais sofremos isso. Então o medo faz você sair de pijama com o travesseiro embaixo do braço no meio da madrugada, meu irmão. O medo é coisa terrível, né? Mas uma outra lição espiritual que eu destaquei aqui é que é bem verdade, está bem claro no texto, a espada fere, mas o toque de Jesus cura. Aleluia. Quantas vezes nós usamos a espada contra o nosso próximo? Quantas vezes você já ouviu falar em araquiri? Quantas vezes praticamos o araquiri espiritual? Que nada mais é do que uma prática japonesa de honra. Quando um homem não sabe mais o que fazer, ele viu que vai perder a honra, ele se joga em cima da própria espada para tirar a sua vida. O araquiri espiritual. Quantas vezes nós começamos a dizer para os outros, não, eu não sou nada, não, eu não sou ninguém, não, eu não posso nada, não, eu sou um derrotado, não, eu sou um perdedor. Talvez não com essas palavras, mas com essa atitude. Mas, meus queridos, onde tem Jesus na casa, a orelha volta para o lugar. Aleluia. Pedro abriu uma ferida. Pode ser que você já tenha aberto uma ferida na própria alma, ou pode ser que abriram uma ferida na tua alma, mas Jesus está aqui nesta noite, e Ele me inspirou desde domingo, essa palavra ferve no meu coração, para dizer, não importa o tamanho da ferida, pode ser uma orelha caída no chão, Jesus ajunta, põe no lugar, cola, e restitui a vida para você também. Aleluia! Abrimos feridas em casa, no trabalho, na igreja. Ah, pastor, mas na igreja, cruzes, que vergonha. Sim, isso aqui não é um museu de santos. Isso aqui é um hospital, é um berçário, é uma escola, onde gente vem ferida para ser curada, machucada para ser restaurada, criança para crescer, onde vem burro para sair inteligente. Nós viemos ignorantes lá do mundo, mas a palavra de Deus vai entrando no nosso coração e vai nos tornando sábios, e nós não somos mais ignorantes, mas sabemos a verdade, e não há ninguém que precise nos dizer o que precisa ser feito. Por isso eu nunca gostei
daquela ideia de antigamente, não pode, não pode, não pode, não pode, não tem, que não deve, não deve, não deve. Que isso? Jesus veio para nos dar liberdade. E com a liberdade, ele nos dá sabedoria, capacidade de discernir. Tudo eu posso, mas nem tudo é lícito, porque eu tenho o Espírito de Deus que me instrui, que me dá sabedoria e que me guia no caminho. Aleluia! Então, espada fere, mas o toque de Jesus cura. Mas tem uma terceira verdade espiritual que eu destaquei aqui, e essa nós sabemos de cor e salteado. A verdadeira batalha, ela não é com espada, ela não é com revólver. Eu posso dizer para você, sem medo de errar, eu sou um apaixonado pelo objeto, arma, revólver, espingarda, escopeta. Eu sou apaixonado, eu conheço de arma, eu gosto de arma. Como quem gosta de colecionar selos, como quem gosta de colecionar. Tem, pastor? Não tenho, porque é muito caro. Fosse barato, eu teria. Mas não tem porque não é caro. Porque é caro, mas eu gosto. Eu gosto como um hobby, como um esporte. Praticar tiro-alvo. Hoje nem dá para praticar mais tiro-alvo. Eu fui lá no Charles a dar uns tiros lá no sítio, né, Charles? Aí errei tudo, porque os olhos não estão ajudando mais, aí tem que ir de óculos. Também já estou velho, já passou esses hobbies, assim como já gostei de outros hobbies, hoje eu não posso mais. Mas veja, um hobby. Agora, o uso da arma para ferir o próximo tem que estar muito distante do nosso coração. Sabe por quê? Porque a nossa luta, Paulo deixa muito claro aos Efésios, não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. Pedro errou um pequeno detalhe do alvo, né? O problema não era o Malco, o problema eram as forças espirituais que estavam conduzindo o Malco, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os romanos. Eram as forças espirituais da maldade. Tanto que quando Judas sai dali, a Bíblia deixa muito claro, entrou Satanás em Judas. Porque, como era Jesus, o negócio ali era importante. O próprio Satanás foi entrar em Judas. Mas, queridos, hoje nós precisamos discernir cada vez mais. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta é contra o pecado, contra a injustiça, contra o mal, que se torna cada vez mais palpável à nossa volta. E aí eu pergunto para você uma pergunta retórica, porque você sabe a resposta. Como é que derrotamos o mal? Como é que eu e você vamos derrotar as forças do mal que se nos sobrevêm? Não tem. O que nós temos como lema esse ano? Oração, a força que move a igreja. Vamos juntos? Oração, a força que move a igreja. A igreja ela não se move por tanques de guerra. A igreja não se move por coleção de armas. A igreja não se move por arco e flecha. A igreja se move por oração. Os antigos que passaram antes de nós e nos deixaram um legado, só venceram porque lá nas suas casas, nos seus templos, nos seus lugares, havia uma marca de joelho no chão, porque eles venceram pela oração. Não tem outro caminho. Eu posso querer cortar, você pode querer cortar, nós podemos querer modernizar e fazer de outro jeito, não tem outro jeito, precisa ser a oração, vai mover a mão de Jesus para colar as orelhas e dar o ouvido espiritual novamente. Aleluia! É difícil essas coisas, né? Porque elas tratam de circunstâncias que nós queremos evitar. Nós queremos facilitar. Eu, às vezes, eu tiro por mim mesmo. Eu tenho uma esposa que é uma excelente cozinheira e faz qualquer coisa que eu colocar nas mãos dela, ela faz. Se eu pedir, ela faz. Porque ela me ama, porque ela tem prazer de fazer essas coisas.
E eu também sou meio metidinho a MasterChef, de vez em quando eu invento alguma coisa também. É que eu não quero competir com ela porque eu vou perder sempre, né? Mas quando ela não está em casa, ela está viajando, está em outro compromisso, e eu preciso fazer janta, eu fico pensando, armário, geladeira, fogão ou iFood? iFood. Eu vou para iFood, né, irmão? É muito mais fácil do que eu levantar lá da minha, seja lá o que eu esteja fazendo, né? Quando ela não está em casa, posso estar estudando, lendo, descansando, enfim. É muito mais fácil eu lá deitado ou sentado trabalhando, pegar o telefone, teclar alguns pedidos e esperar a comida pronta. É muito mais fácil. Na pior das hipóteses, se a grana estiver curta, vai no mercado e pega uma pizza pronta daquela de 10 pila, né? Vai lá no Gulas, lá, tá mais baratinho, joga no micro-ondas ou no forninho, está esquentado e deu. É muito mais fácil nós cortarmos volta. Na vida espiritual nós queremos fazer isso às vezes também. É muito mais fácil você num domingo, que a maioria não trabalha, né? Normal, em via de regra, a maioria não trabalha, tirando o Tiago ali, né, Tiago? Mas, via de regra, num domingo, é muito mais fácil eu aguentar. Olha, agora vai dar 7 horas, agora eu vou me vestir, porque eu vou chegar até lá, eles já vão ter cantado, tal, os hinos da harpa, vou chegar na hora que os irmãos vão fazer a oração pelos pedidos, as necessidades. Aí eu já passo lá na porta, porque eu não quero nem ter o trabalho de vir à frente e dobrar meu joelho. Eu já peço lá para a recepção. Anota aí a minha família, ora pela minha família. Aí eu sento, eu me alimento, como Davi tocava bonito, nós temos uma banda que toca bonito também, e eu vou ficar aqui igual o Saul, só esperando o coisa ruim sair de perto de mim, quando os hinos maravilhosos foi tocado, vem uma palavra, dá uma confortada, se Deus quiser o pastor vai convidar alguém que vai trazer uma palavra de vitória, não vai me cobrar muita coisa, e depois, se der sorte, aí tem um pastelzinho para vender no fim do culto, já sai de barriga e de alma cheia. Fica mais fácil do que dizer assim, não, 4 horas, é hora de começar a tomar banho, dar banho nas crianças, procurar a meia perdida, né? O filho perdido, a ovelha perdida, a dracma perdida e a meia perdida. Ela sempre se perde na hora do culto. Mas tem uma sugestão, né? Passa lá na loja de Manceli, compra uma meia nova, né? Dá uma ajuda aí, movimento, comércio. Meu irmão, as coisas, você começa cedo para dizer o seguinte, uau, eu sei que no domingo às 18 horas o pastor já está com o culto aberto, está o templo aberto. Eu vou lá pagar o meu preço em oração, eu vou lá chorar minhas lágrimas. É mais dolorido, só que é mais justo, é mais sensato, porque você toma a decisão certa. Você tem, às vezes, vontade de pegar um filho pelo pescoço e dar uma chacoalhada assim para ver se o cérebro pega no tranco, ou não tem? Eu já tive vontade de fazer isso algumas vezes. Mas não é como nós queremos. Os nossos filhos só são nossos pela consanguinidade, ou seja, eles têm o mesmo DNA, o mesmo sangue nosso. Tem o sobrenome nosso lá na carteira de identidade. Fora isso, são seres humanos como qualquer outros. Eles vão ter que fazer as próprias escolhas, vão ter que tomar as próprias decisões, vão ter que passar pelas mesmas lutas que nós, vão ter que amadurecer também. Então, deixa na mão do Senhor aquilo que você não consegue resolver. Não pense que a espada vai resolver alguma coisa. Pode dar uma ajudinha no tempo da infância menor, uma vara. Né? Que a Bíblia diz, não retire a vara do menino e assim você vai ter amor por ele. Mas também tem alguns casos que não adianta. O negócio é deixar na mão do Senhor. Aí você vai dizer para mim, pastor, o que eu posso aplicar essa palavra hoje na minha vida, com tudo isso que o senhor falou? Bom, então vamos pensar em 3 aplicações. Primeiro, na família. Quantas discussões são travadas dentro de casa por
conversas serem travadas com espadas desembainhadas. Você chega numa conversa, principalmente quando alguém vai lhe cobrar alguma coisa. Eu fico deslumbrado com a miséria humana quando vejo principalmente líderes dizer: eu não posso ser cobrado, eu sou o patrão, eu sou o pastor, eu sou o líder do departamento. Que isso, meu irmão? Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. O patrão ainda pode cobrar porque é ele que paga o salário e ele tem as metas lá para a empresa funcionar direito, senão vai ficar todo mundo desempregado. Então ele precisa cobrar pautado nas metas que a empresa precisa para alcançar. Mas vamos falar de família e vamos falar aqui especificamente de gente que convive junto. Meu irmão, você não pode entrar em uma conversa com espada desembainhada. Jesus quer que você entre com o coração, com a alma, com o desejo de melhorar, com o desejo de fazer mais, melhor, com o desejo de dar o seu melhor. Por quê? Porque no céu é qualidade total, no céu é perfeição, no céu é santidade. Aliás, próximo trimestre, próximo mês, começa o próximo trimestre da escola dominical, a lição será sobre santidade. Vamos falar sobre os aspectos da santidade em todas as áreas da nossa vida. Convido você para deixar já a sua reserva. Jesus nos convida a sermos curadores e não feridores. Quanta gente que é rápido, é ferino. Você fala alguma coisa: olha, meu irmão, eu comprei este tablet aqui. Aí ele vem e diz assim: mas o meu lá é bem melhor, porque esse aí é um tablet da Samsung, o meu é da Apple, então é bem melhor. Meu irmão, olha, eu consegui comprar esse sapato. Bonitinho, mas eu tenho lá um que é de marca, um cromo alemão, é caríssimo. Comprei o meu primeiro carrinho, comprei lá o meu Clio 2008. Mas isso aí não é um carro econômico, você tem que comprar um carro mais novo. Eu já tive isso aí, se dá um trabalho, dá um problema. Você quer ver um dia que eu tinha um Fiat Uno e todo contente troquei por um Fiat Tipo. E quem sai de um Uno para um Tipo é um carro de luxo. Mas, meu irmão, o que me criticaram? Você pegou uma tocha ambulante, você pegou um carro que é uma porcaria, porque esse carro não presta, você é um alemão burro que só faz mau negócio. Mas andei 4 anos com o carro viajando pelo estado de Santa Catarina. Uma vez eu tive que parar para trocar o radiador porque rachou plástico em cima e estava vazando água. Paguei R$75, troquei o radiador e andei 4 anos no GNV. Que diz que piora o carro ainda. No GNV, viajei pelo estado inteiro por 4 anos. Troquei ele depois, porque entra aquela necessidade de pegar um carro mais novo, enfim. Mas foi um dos melhores carros que eu tive. Mas a primeira palavra que eu recebi do meu melhor amigo: mas tu é burro pegar um carro desse, cara. Em vez de ficar contente, eu todo contentinho, né? Saí do Uninho básico, sem ar-condicionado, um carrão espaçoso com ar-condicionado, porta-mala grande. Oh, que dó. Eu fiquei todo tristinho. Espadas, irmão. Para que tanta espada? Para que tanta gente com língua ferina, que machuca, que causa prejuízo? Você não sabe como é que o outro acordou. Você não sabe como o outro foi tratado em casa, ou quem sabe lá no trabalho, para simplesmente chegar e despejar a sua maldade, a sua malignidade em cima do outro. Abençoe, use as tuas palavras para fazer coisa boa. Jesus podia ter usado a mão dele para arrancar outra orelha. Pedro cortou uma, eu vou lá, vou arrancar outra. O mal que fica sem as 2 orelhas. Tu não vai mais escutar coisa ruim falar. Mas pelo contrário, Jesus ajunta a orelha dele e coloca no lugar. Nós fomos chamados para colar orelhas de volta no lugar, irmão.
Você foi chamado não para usar espada, mas para usar o coração. Use o coração, use a alma. Um sentimento de empatia, coloque-se no lugar do outro, sinta a necessidade do outro. Você vai ver que nós faremos um mundo melhor. Pode começar por um grupo pequeno como nós, mas o mundo pode se tornar melhor a partir de nós. Aleluia! Outra aplicação que nós podemos fazer é nessa sociedade que nós vivemos. Você não é alienígena, você mora aqui no Brasil e sabe da polarização que o nosso país atravessa nos últimos 8 anos. Uma polarização ridícula, tola, uma postura idiota diante da verdade, uma verdade relativizada por grupos de ideologias rivais. Para que isso? Para que levantar espadas ideológicas? Ora, um gosta de vestir azul, outro gosta de vestir rosa. Um gosta de comer bastante, outro gosta de fazer exercício. Um gosta de dormir de dia, outro gosta de dormir de noite. Deixa cada um ser um ser individual, deixa cada um usar e ser usado por Deus da maneira como Deus o chamou. Eu vou agora querer ser aquilo que eu não sou. Vou começar a gritar e correr de um lado para o outro e pular e prometer coisas. Deus não me fez assim. Deus me fez deste jeito. Quantas pessoas, e vou falar bem aqui só para nós, né? Quando você é a comunidade de uma igreja, de um local, de repente troca o líder, chegou um líder, pode ver, a primeira coisa que metade do povo faz é o quê? Eu não gostei disso aí não, eu gostava mais do outro. Eu não gosto do jeito desse, eu não gosto do olhar dele, eu não gosto da cara dele, eu não gosto da cor dele, eu não gosto da altura dele, eu não gosto do peso dele. Meu irmão, você não foi chamado para gostar de nada, você foi chamado para curar. Jesus não disse, Malco, eu gosto de ti, eu não gosto de ti. Malco, eu fui chamado para curar. Eu preciso curar o teu coração, mas o teu coração só vai ser curado se a tua orelha estiver no local para escutar as minhas palavras, porque a fé vem pelo ouvir. Toma a tua orelha de volta, Malco. Aleluia. Sociedade polarizada. E daí que o outro não gosta de churrasco e gosta de sushi. Um gosta de sushi, outro gosta de vegetal, o outro gosta de carne. Cada um gosta do que quiser. Deixa o outro no seu gosto. Mas daí a sociedade é assim, aquele que não é do meu grupinho precisa passar a espada. Quem não é do meu jeito tem que mandar matar. Ei! Que cristianismo é esse que 40% da população brasileira diz que vive, mas na verdade faz tudo errado em relação à Bíblia? Nós precisamos mudar. Se tem aplicação na família e na sociedade, tem aplicação na igreja também. Quando há conflitos, pastor, na igreja não tem conflito, né? Tem, sim senhor, tem. Tem porque nós não somos todos oriundos do mesmo DNA. Cada um vem de uma família diferente, de uma terra diferente, de uma criação diferente, de uma ideologia diferente. Nós somos diferentes e é isso que nos torna corpo. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse, se todo mundo fosse pé, seria um pezão gigante. Se todo mundo fosse olho, para onde é que nós iríamos sem as pernas? Então, cada um é diferente, somos membros do corpo de Cristo. E o pé não pode dizer para a mão, eu sou mais importante do que você. Assim como a orelha não pode dizer para o braço, eu sou mais importante. Todos temos a nossa importância. Então você precisa entender que ao sermos diferentes, nós não podemos podar o outro. Não podemos nos achar melhor do que o outro, porque todos somos membros do corpo de Cristo. Fomos chamados para viver esta verdade. Aleluia.
Eu concluo, porque meu tempo está acabando. Pedro queria só defender Jesus, mas ele não entendeu que Jesus não precisava de espadas. Jesus precisava que o mundo entendesse que a espada não resolve, o que resolve é a cruz. É a cruz do Calvário. É o sacrifício perfeito de Jesus na cruz que iria resolver o problema. E o problema seria uma mistura de cruz e amor. Sabe quando você vai fazer um alimento e você coloca uma pitada de pimenta ou, quem sabe, um vegetal amargo ali no meio? A cruz é o amargo, a cruz é a pimenta, mas o amor é o que vai nos sustentar, o amor é a proteína que vai nos dar a vida. É isto que eu e você precisamos entender. Estamos com a espada na mão, coloca a tua espada na bainha e comece a usar o amor de Jesus. Você verá uma família diferente, uma relação familiar diferente, você verá um trabalho diferente, uma sociedade diferente e, claro, uma igreja diferente, porque é isso que nós queremos. Deus nos chama a deixar a espada de lado, usar as mãos para curar, reconciliar e edificar. Só assim seremos imitadores dele. Amém, meus irmãos? Que o Senhor continue te guardando ao longo dessa semana, porque afinal de contas Ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.